Fala galerinha que vive procurando maneiras de dar aquele up no PC sem usar rios de dinheiro. Aqui quem vos fala é o Cauê, e hoje abrangeremos um dos assuntos que mais gosto dentro da informática, o overclock. Então bora pro vídeo. Leigo ou não, creio que a maioria das pessoas que já teve um contato mais próximo com hardware ou simplesmente queria aumentar o desempenho do seu PC já ouviu falar em overclock. A palavra overclock vem da junção de outras duas palavras, over e clock. A palavra over significa sobre, acima, algo maior. E clock, se fosse traduzir do inglês ao pé da letra, seria relógio, mas não é. O clock do processador é o ciclo ou frequência na qual ele opera, ou seja, o overclock é o aumento da velocidade no qual o processador irá operar. A frequência ou velocidade do processador é medida em megahertz, mas o mais comum é vermos a medida abreviada a gigahertz, pois é mais fácil de ser lida. Citei o processador como exemplo, pois é sempre o componente mais reconhecido quando se surge o termo overclock. Mas o overclock é possível em outros componentes, como placa de vídeo, memória RAM e na própria placa-mãe. Para entendermos melhor o que é overclock, imaginaremos um processador X com 2000 MHz ou 2 GHz de velocidade. O usuário desse computador começou a utilizar um software pesado, de edição de áudio, e necessita de mais processamento, mas não tem dinheiro para investir em um novo processador. É exatamente nesse tipo de circunstância que entra o overclock. Mas seguindo a história desse usuário, como ele já era uma pessoa com um bom conhecimento na área, em alguns minutos ele subiu o clock desse CPU para 2,5 GHz. Acessando o sistema e abrindo seu software de edição e começando seu trabalho, ele notou a diferença que o overclock havia proporcionado, tanto para editar quanto para finalizar o trabalho. O overclock geralmente é feito pela BIOS da placa-mãe. Para quem não conhece, a BIOS da placa-mãe é como se fosse um sistema operacional voltado somente para as configurações e opções da placa-mãe. Mas Cauê, overclock é fácil de ser feito? Sim, porém depende do nível do overclock que será feito. O nível fica a critério de cada usuário e de que porcentagem de desempenho a mais ele precisa. Então Cauê, qualquer PC é possível fazer overclock? Não. No mercado, como todos já sabemos, existem os mais variados tipos de componentes. Esses componentes são classificados como low-end, mid-end e high-end. A plataforma low-end, como seu próprio nome sugere, são os componentes de baixo custo. Geralmente esses componentes vêm com uma construção muito simples, por isso, possuem muitas limitações. A BIOS pode conter pouquíssimas opções para overclock, ou pode simplesmente não ter nenhuma. Mas o maior motivo dessa plataforma ser péssima opção para quem deseja fazer overclock é a estabilidade. Quando você sobe o clock de um processador, ele pode se tornar instável por diversos fatores. Um deles é a energia. A instabilidade pode aparecer de diferentes formas, desde o PC nem dar tela após o overclock, ou ele dar a tela e o sistema ficar reiniciando ou travando. Mas Cauê, como eu resolvo esse problema de instabilidade de energia? Simples, dando mais energia para o componente operar, aumentando a sua voltagem. E é nesse ponto que eu queria chegar sobre a plataforma low-end. Para entregar mais energia ao processador, você precisará primeiramente de uma fonte adequada, o que geralmente sempre fica em falta nesse tipo de plataforma, justamente para baratear o custo. Abrindo um parêntese, em todo o sistema que vocês forem montar, usem fontes de qualidade. A fonte é um dos, se não o mais importante componente de todo o sistema, independente da plataforma. Mas voltando ao assunto, depois da fonte, a placa-mãe precisa entregar energia adequada ao componente. E mais uma vez a nossa plataforma falha. Placas-mãe low-end geralmente possuem poucas fases de alimentação, e somente um conector de energia para o processador, ou seja, fazer um overclock com aumento de voltagem em uma plataforma assim é praticamente impossível. O máximo que você conseguirá fazer é um overclock básico, sem aumento de voltagem. Até porque se você aumentar o consumo, logicamente o sistema irá aquecer mais, e essas placas-mãe geralmente vêm com um sistema péssimo de arrefecimento das fases chipset. Dependendo do CPU, você irá conseguir um aumento bacana de clock, sem aumentar o consumo energético, mas cada CPU é único. Um pode subir mais e outro menos. Agora que vimos a alimentação imensa das plataformas de baixo custo, iremos para a de médio custo, a mid-end. Com essas plataformas as coisas já começam a ficar mais interessantes. Essas placas-mães geralmente já vêm com um sistema de dissipação de calor mais desenvolvido, conectores de energia para CPU de 8 pinos e várias fases de alimentação, o que traz mais liberdade para o overclock e mais chances de estabilidade em frequências mais altas. E agora chegamos ao ápice da alegria para quem gosta de overclock, a plataforma high-end. Essa plataforma, como o nome sugere, é a plataforma de mais alto custo. Seus componentes são de extrema qualidade, desde as fases, sistema de arrefecimento e a construção geral da placa. A BIOS é cheia de funções que auxiliam no overclock extremo. Essas funcionalidades, aliadas com uma boa construção dos componentes, facilitam chegar em frequências altas e encontrar estabilidade. Conclusão: o overclock é algo extremamente válido quando queremos continuar com os mesmos componentes, mas mesmo assim atingirmos uma performance maior. Existem contras? Sim, aumento de temperatura, o consumo geral
geral do sistema, a diminuição da vida útil do componente. Mas Cauê, mesmo com todos esses contras, é recomendável fazer overclock? No meu vídeo anterior sobre aumento de performance em PCs, que recomendo vocês assistirem, pois irá agregar mais a esse vídeo, expliquei por que era válido efetuar overclock e falarei de novo. Quando você busca o aumento de frequência por necessidade, significa que o seu componente não te supre mais e a forma correta, entre aspas, seria substituí-lo. Então, se o seu componente a partir do momento de overclock tiver sua vida útil comprometida, isso não fará diferença, porque se você está buscando algo além do que ele estava te suprindo, como veio de fábrica, é porque você necessita logicamente de algo melhor que ele. Como sempre digo, quando se trata do aumento de desempenho, cada um deve analisar o que necessita para sua função. Certas vezes o overclock irá prolongar sua experiência com determinado componente, mas em alguns casos o upgrade com custo será a única alternativa. Espero que tenham gostado do vídeo. Se puder se inscrever, deixar o like e mandar para um amigo que gostaria de fazer overclock ou simplesmente quer conhecer mais sobre o assunto, fico agradecido. Muita paz no coração de vocês e até a próxima.